Bom dia. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2024 e nós estaremos vendo a lição de número 6, a Igreja como organismo e organização, okay? Da nossa revista Lições Bíblicas, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa é a nossa revista. E o assunto de hoje, essa lição número 6, é a Igreja como um organismo e organização. São coisas diferentes, né? O texto áureo da lição, ela diz: escolhei, pois, isso está em Atos, capítulo 6, verso 3, tá? Esse é o texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituam sobre este importante negócio. A gente vai falar aqui sobre isso. Isso é Pedro tomando a frente, né? O temperamento sanguíneo, né? Ele é o que falava por todo mundo. E a verdade prática é: a igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo. Contudo, como toda a estrutura viva, precisa ser organizada. É um organismo vivo, mas precisa ser organizada. Ok? E a nossa leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Essa é a nossa leitura bíblica, sobre a qual nós estaremos fazendo o estudo da lição número 6, vendo a igreja como organismo, né? E também a organização dessa igreja. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, as viúvas, vamos segurar isso aí que a gente vai voltar para falar sobre isso aqui, obviamente. E os 12, versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Reconhecia-se então aqui que isso era uma coisa muito importante, que estava deixando a desejar por falta de organização. Verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, quem leva a palavra precisa estar sempre em oração, estudando a palavra, não somente ler, mas também oração, porque caminharão 2 juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Temos que saber ouvir a voz de Deus, porque Ele está com a gente. Será que nós estamos com Ele? Às vezes, até dentro da igreja, o pensamento está muito longe, mas Ele está com a gente, todos os dias. Verso 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócaro, e Nicamor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Antioquia é aquela igreja onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Nós falamos isso em aulas anteriores. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Bom, o que nós estamos vendo aqui? Qual é o pano de fundo? As viúvas. Quando ele fala aqui, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, são até judeus ou gentios que não eram de Jerusalém, mas existia uma situação com as viúvas. Ela podia ser rica. Quando morresse o marido, era uma situação assim de sociedade, era assim que se pensava. O homem era o cabeça e o homem era tudo. Então, quando o marido morria, a viúva, ela dependia, primeiro, é claro, era do marido. O marido morreu, agora ela depende do filho, o filho mais velho, se tiver. E se não tiver o filho mais velho, ela depende, isso é para comer mesmo, para subsistir, para subsistência. Então, se não tivesse o filho, em falta do filho, o próprio pai. Então, era um peso. Uma viúva, um órfão, era um peso para toda a sociedade. E aqui está acontecendo isso. A igreja ainda não tinha uma organização. Estava começando a se organizar. E algumas coisinhas precisam ser levadas ao ministério para que o ministério saiba o que está acontecendo. Pedro nem sabia que estava vindo isso aqui. Mas quando trouxeram a ele essa problemática, que as viúvas, olha aqui outra vez, porque as suas viúvas, dos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, viúvas, primeiro, as que eram de Jerusalém, eram servidas. Se não fosse servida, não conseguisse servir a todas, porque sobrou espaço, eles iriam servir as outras, de outras cidades. Mas primeiro seria as judias, a de Jerusalém. Então nós temos aqui essa problemática aqui. Precisa ter uma organização para tudo isso. Nessa revista, vamos ver a importância da organização eclesiástica, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo. Porque quando a igreja vira institucional, é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Vamos ver isso aqui. Essa igreja vai morrer. Uma instituição não é mais a casa de Deus, onde o amor é a base de tudo. Mas virou instituição, ela virou legalista. E como legalista, ela não pode sobreviver. Embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz que a igreja primitiva estava andando, estava aprendendo a andar, melhor falando. Bom, nessa aula
nós estaremos vendo 3 tópicos principais. Primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Depois, segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. E terceiro, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos falar nesse último aqui, vamos falar sobre as igrejas de hoje. Tá? Várias igrejas, denominações. Então, item 1, a estrutura da igreja cristã. Então, um organismo, ele pode ser uma região em que eu tenho um organismo de vidas naquele local ali. Isso na base da ecologia. O organismo daquele ponto, daquele local. Mas quando nós falamos do corpo, o organismo é um conjunto de órgãos. Eu tenho coração, estômago, baço, rins. Nenhum deles consegue operar sozinho. Nós vimos na outra aula que, por exemplo, dentro da igreja, estamos vendo aqui isso em relação à igreja, temos Cristo como cabeça. Então, a igreja tem alguém com um dom maravilhoso. Dom de cura. Dom de cura. Aí alguém vai, olha para aquela pessoa, não fala para ninguém, mas guarda no coração e diz: ah, eu não tenho dom de cura, eu queria tanto ter dom de cura. Não tenho. Jesus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Porque eu não tenho, eu queria ter esse dom. Eu não tenho esse dom. É isso que nós vemos. Se, Paulo fala sobre isso aí, se a orelha falar, eu não sou olho, então eu não sou do corpo, ela continua sendo do corpo. O corpo precisa da audição. O pé é uma coisa feia, né? Já falamos sobre isso da outra vez aí. Os pés são, no Japão, tido como a parte talvez mais feia do corpo. Você deve ter visto a japonesa em filmes andando rapidinho, uns passinhos curtos. Aí você pode pensar assim, não, é porque isso é o modo mesmo de andar delas. Não é não. Aquilo ali, elas colocam sapatos apertadíssimos até ficarem adultas, para que o pé não cresça. O pé não pode crescer, porque um pé grande é feio. Aí vamos dizer, alguém tem um pé grande lá. Aí fala assim, não, eu sou muito grande, sou muito feio. Deus não gosta de mim. Eu queria ser o olfato. Fica lá em cima, está sentindo tudo, eu estou aqui embaixo. Tá bom. Como é que o corpo vai se locomover sem os pés? E ainda tem mais. Quando um pé vai para frente, agora o outro é que vai. O outro que vai. Se fosse pulando, ia atrapalhar a coluna. Então, todos os órgãos dependem um dos outros para que a vida vá bem e o corpo não sofra. Então, assim é na igreja. Assim é na igreja. Agora, a igreja como organismo, já falamos sobre isso, é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. As funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Todos os organismos estão funcionando. Então, tem um organismo atuante, vivo,
A gente vê, por exemplo, tem muito esse negócio de os rins não estão funcionando mais. O fígado parou, pronto, o fígado parou. A pessoa tem que fazer o quê? Hemodiálise. Todo o corpo vai sofrer porque um órgão não está operando. A igreja, então, é definida como o corpo de Cristo. Agora, estamos trazendo em 1 Coríntios 12, 27, que a igreja é o corpo de Cristo, da qual Cristo é a cabeça. Não adianta você ter um monte de órgãos funcionando, cada um do seu jeito, sem uma parte central que está comandando tudo. Então, o corpo de Cristo é um organismo vivo e atuante, cuja cabeça é Cristo. Essa parte, Cristo é a cabeça da igreja, está em Efésios 5, 23. Você pode pegar a tua Bíblia e conferir. Eu acho que você deve ter a nossa revista, não é isso? Eu creio que sim. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Então, falamos aqui sobre isso agora. É uma atuação harmoniosa. Não há inveja um do outro. Atrapalha. Quem talvez tenha um pensamento assim, de inveja um do outro, precisa orar muito, precisa se colocar diante do Senhor para a libertação. Porque a cada um, Deus deu um talento. Usa esse talento. O Senhor vai te dar mais dons se você usar o talento que você tem. Você conhece a parábola dos talentos. Então, o talento que você tem, você canta, cante, louve ao Senhor, glorifique o Senhor com tudo que você tem. Esse é o teu dom e Deus pode te dar mais. O item 2 desse tópico primeiro diz a igreja como organização. Então, como organismo, ela tem pessoas com funções dentro da igreja. Órgãos têm suas funções no corpo. Estamos comparando um corpo com a igreja com o corpo. Agora, como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Vimos aqui agora, acabamos de ver aqui. Eles, na distribuição dos alimentos, a igreja agora, né, eram pessoas que não tinham, antes não era ex-povo, agora só ex-povo. Isso em relação a um rebanho. O rebanho de ovelhas, aonde uma vai, a outra vai. Não existe uma brigando com a outra assim. Elas são uniformes no seu caminhar, obedecem ao comando do pastor, que vai levando e que cuida. Elas não se preocupam com mais nada, porque sabe que o pastor tem essa preocupação de alimentar, de prover do que for necessário às ovelhas. Então assim somos nós, em relação a Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele toma conta de nós. Com certeza. Nós não precisamos nos preocupar. Sim, preocupar em fazer as nossas tarefas, mas em relação às lutas contra as potestades, as lutas do dia a dia, situações, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Então, os apóstolos estavam assim com uma carga muito grande. Eles estavam, vamos ver que a igreja era a igreja iniciante, chamada igreja primitiva. Nós não queremos ser como a igreja primitiva. Ah, não, porque todo mundo buscava a Deus, porque eu não queria ser. Que igreja primitiva? Qual delas?
Existiam igrejas que estavam muito ruins. Se for de Corinto, eu estou fora. Era muito ruim, uma cidade de prostituição. É uma cidade difícil, que tinha riquezas, mas gera muito problema. Aí você vê outras igrejas que estão melhores. Então, que igreja? Ser como igreja primitiva, nós somos a igreja. Que nós nos coloquemos diante de Deus em oração, como o apóstolo Pedro fala aqui, que nós nos coloquemos no trabalho de leitura e oração para pregar a palavra. Então, era essa a atuação dele, a obrigação dele. E os outros, ele começa aqui vendo que existia necessidade de que houvessem presbíteros, diáconos, pessoas que fizessem outras coisas para que a igreja pudesse respirar, pudesse caminhar. Ok? Então, instituíram lideranças locais, administrativas, está aqui, administrativas, ato 4:37, é a administração. Vemos essa aqui que nós vemos aqui agora, Atos 6, 1-7, a instituição de diáconos, para tratar das situações do atendimento social da igreja. Tudo isso estava sendo criado. Então, eles também, como organização, agora sim, como organização, eles se reuniram em concílios. Lembramos aquela situação em que Pedro estava em Jope e recebe algumas pessoas, são 2 rapazes, que chegam para falar com ele, quando ele tem aquela visão em que desce do céu. Esses rapazes vinham de Cesareia. Então ele vê, logo antes deles chegarem, aquela visão em que desce um lençol cheio de quadrúpedes, répteis e coisas assim, mas vem do céu. E uma voz que falava assim: Pedro, toma, mata, come. E ele fala assim: não, Senhor, como não? Pedro tinha esse negócio, né? O Senhor falava coisa e falava: não, Senhor, isso não vai te acontecer. É o sanguíneo, né? Ele era assim: não, Senhor, não vou comer não, nunca jamais comi coisa imunda, suja, imunda, não vou comer não. Aí a voz fala assim: não fales que é imundo, não tornes imundo aquilo que eu santifiquei. Era o Senhor falando com ele. E ele sabia que era o Senhor. Isso acontece 3 vezes. E depois disso, vocês sabem que ele, assim que ele acabou de ter essas visões 3 vezes, chama ele na porta e os rapazes chamam ele. Não. Um homem, um centurião romano, chamado Cornélio, nos mandou aqui para ouvir as palavras de Deus, porque o anjo apareceu a Cornélio falando, olha só, a parte de fazer a organização teve que ter a mão de Deus no meio. Então, um anjo apareceu a Cornélio, ao nosso Senhor, centurião, e falou: ó, vai lá, busca Pedro, ele vai ensinar a vocês. Aí ele vai. Pedro, ele já vai com 2 pés atrás. Bom, eu tenho que ir, mas eu vou falar com gentios. Ele não tinha saído ainda de Jerusalém. Aí ele vai. Ele estava ali em volta de Jerusalém, só. Mas ele ia na casa de gentios. O judeu não entra na casa de gentios. Então ele pega João, ele pega outros e vão. E chegam lá, vocês sabem o que acontece. Todo mundo é batizado com o Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, e ele ainda fala, olhando para os que estavam com ele, ele ainda fala: olha só, gente, olha aí, ó. Será que eu posso negar o batismo? Olha só.
O Senhor tinha acabado de batizar todo mundo com o Espírito Santo, mas Pedro já estava naquele negócio, olha, vão me crucificar. Será que eu posso negar o batismo a estes, a quem o próprio Senhor batizou com fogo, com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que a nós? Da mesma forma, aí o pessoal ficou assim, ele foi lá, batizou todo mundo. Pedro, ele teve que ir em Jerusalém para se explicar, porque cobraram isso dele. Pedro estava se colocando aqui como líder da igreja, e mesmo assim ele foi cobrado. E como organização, eles começam a ver que cada vez que tinha um problema, a igreja se reunia, como esse caso que eu coloquei aqui apenas como exemplo, se reunia para discutir o assunto e depois tomar uma decisão. Nesse ponto aqui, nós permitimos que se haja dessa forma ou daquela forma, porque é assim que o Senhor está orientando. Eles oravam em relação a isso aí. Igreja como organização. A organização é saudável, mas o institucionalismo não. A igreja como um órgão, ela é saudável, mas como apenas uma instituição, começa a ficar devendo. Vamos ver aqui então a mais. A organização permite à igreja, a organização, então a igreja como organismo, a organização permite à igreja como estrutura social se movimentar, crescer, ajudar um ao outro, ao que estava caído, ao que caiu, ajudou a levantar, e ao fraco disse: esforça-te, um ajudando o outro, ombro a ombro, e a igreja vai crescendo. Tem pessoas que estão começando agora, estão fraquinhas, outra ainda já está um pouquinho mais na frente, outras ainda mais forte para ajudar as outras. Então, é um organismo, um ajudando o outro. Então, como estrutura social, ok, a igreja se movimenta como células de um corpo, que não param de se multiplicar e se movimentar para que o corpo cresça. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Nós ficamos aqui em uma condição de pessoas em situações até políticas, criando movimentos de ajuda sociais como instituição, que não tem nada a ver com Deus, até para, quem sabe, através dessas coisas, conseguir a salvação. Essa igreja não vai dar certo, nem igreja é. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Se ela começar a deixar que entre, como tentou entrar várias vezes, alguns tipos de procedimentos da lei, tentaram colocar dentro da igreja. Por exemplo, o prepúcio. Nós vemos isso aqui. Tentaram colocar, se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Outra situação. Uma igreja como instituição só. Ela não está vendo o que é a graça de Deus. Deus grita, fala, mas essa igreja não escuta. Ela não tem Cristo como o centro da igreja. Ela tem as obras como centro da igreja. Obras para a salvação. Porque eu posso até mostrar a minha fé pelas obras, mas eu estou com a minha fé firmada em Cristo. Diferente. Não é? E tem 3 do tópico 1, que é a estrutura da igreja cristã, igreja cristã. E tem 3, organismo e organização. Vamos agora
separar as duas coisas aqui. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, mas também é uma organização. É vivo, mas tem que ter organização. Paulo, Pedro, os apóstolos estavam sempre à frente para delegar autoridades, para colocar pessoas em cargos, os anciãos, por exemplo, os presbíteros, para tomar conta da igreja. E Paulo, ele tinha uma característica que ele fazia isso, ele fundava a igreja, colocava as pessoas que tinham que ficar ali, porque ele não estava mais ali mais, ele ia para outra igreja, nas suas viagens missionárias, e quando ele voltava para terminar, durava lá 6 anos, uma viagem missionária, ele voltava pelo mesmo caminho. Era uma característica de Paulo, pelo mesmo caminho, vendo se as igrejas, confirmando as igrejas, vendo a organização das igrejas, ver se estava tendo algum desvio, ele consertava. Aí as pessoas agora, no princípio sozinhos, depois que você erra, alguém fala contigo, aí você vê, bom, agora eu sei o que eu tenho que fazer agora, eu estava na dúvida nesse ponto aqui, naquele ponto. Paulo vinha tirando as dúvidas até voltar ao ponto inicial. Nas 3 viagens missionárias foi assim. Então, a igreja, existe como organismo e como organização. Organismo porque você tem pessoas com funções dentro da igreja, mas também tem uma organização. Você tem o pastor, você tem o diácono, o evangelista, o presbítero, pessoas que já tem um tempo, foram escolhidas por Deus, ungidas, estão à frente da igreja. Então essas pessoas, elas têm atribuições para que a igreja possa seguir como um rebanho de ovelhas. Vamos pensar naquele negócio das ovelhas, lá no campo, né? O pastor está ali, pega o cachorro, né? E não estou comparando o cachorro com a gente, não. É como ele faz com as ovelhas. O cachorro 1 ou 2, o cão pastor, ele ia correndo e reunia as ovelhas para que elas não saíssem. E isso é uma organização. Então a igreja, ela tem a sua organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Não há. O organismo é o quê? É um somatório de órgãos. Mas cada um, vamos falar de, por exemplo, o organismo mais fácil, um grupo de louvor. Você tem a bateria, você tem o órgão, tá? Quem sabe um piano, a guitarra, as pessoas cantando. Se cada um cantar em um tom, vai virar uma bagunça. Tem que ser harmônico, não é isso? Então você vê ali um corpo. O grupo de louvor é um corpo que atua de maneira correta. Os órgãos, o organismo dentro do corpo são assim, eles atuam de maneira a ajudar o outro. Assim é o casamento, né? Casamento, você não casa para que a mulher te faça feliz, para que o esposo te faça feliz. É para você fazer o outro feliz. Os órgãos são assim. Eles trabalham em prol dos outros. Porque sem o coração, todos os órgãos vão morrer. Sem os rins, outro dia eu tive aí umas dores, pedras nos rins, gente, dói demais. Estava trabalhando mal. Todo o corpo sente. Todo o corpo sente.
Então, todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Eu falei aqui do grupo de louvor. É uma estrutura razoavelmente, eu não sou cantor, mas para aqueles que cantam, é fácil. É fácil. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. São pessoas que não se colocam diante, têm problema em se colocar diante de autoridade. Enquanto Deus, Ele já ensina para que nós nos coloquemos diante das potentes mãos de Deus, nos prostrados diante das potentes mãos de Deus, para que Ele nos exalte. Então, esse prostrado que ele fala é no sentido de humilhar-se, humilhar o teu eu diante de Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Aí, pessoas como essa aqui, igrejas que querem fazer igreja, mas igrejas em que ninguém manda em ninguém, ninguém manda em nada, é só a palavra, a gente lê e ora, essa igreja não vai dar certo. Ela não tem liderança ou estrutura alguma. Quando vier uma luta, vai ser cabeça batendo com cabeça, ninguém sabe, porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer ter a ideia, não existe ninguém como orientador do grupo todo. É uma igreja que não vai dar certo. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Organismo porque Deus deu dons a cada um, deu dons aos homens. Do alto ele vem e dá dons aos homens, mas esses homens se organizam. Então a igreja tem organização, tem os seus dons, atua como um órgão no todo, mas também tem a sua organização. Ok? Agora, vamos ver aqui o item número 2, igreja é um organismo vivo e organizado. Aqui nós temos, no aspecto local, temos a comunidade organizada, a igreja organizada. É um organismo vivo e organizado. É aquela igreja que tem as suas funções, a igreja que consegue fazer previsões, por exemplo, para o ano todo, do que deve ser feito naquele ano. Chegar a situações de resolução de problemas sociais. Isso aí vai ser por um corpo de pessoas organizado. Pessoas que têm aquela função. Outras não têm aquela função. Então, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Então, as pessoas que estão em volta olham e veem aquela igreja como uma comunidade organizada, não uma comunidade aloucada, onde cada um faz o que quer. Contudo, o Novo Testamento a igreja do Novo Testamento era organizada. Vemos aqui que está começando a aprender isso, né? Por exemplo, ela se reunia, Atos 2, 42, ela se reunia para ver o que necessitava a igreja. Então, tinha uma estrutura organizada, orava, buscava soluções de problemas, então havia uma organização. O que um sofre, a igreja toda vai sofrer. Age como um órgão, mas também
é organizada para que esses problemas sejam resolvidos. Porque problemas haverão, sempre. Mas a organização tende a resolver os problemas que aparecerem. No aspecto litúrgico e ritual, vemos que a organização é necessária para uma igreja viva. Então, no aspecto litúrgico e ritual, ela precisa ser uma organização necessária para uma igreja viva. Por quê? Existem igrejas que têm a liturgia. Como você vai começar o culto? Você primeiro ora, você primeiro começa a louvar. Aquela outra igreja lê a palavra primeiro. Tem uma sequência. Então você vê aí uma organização do culto. É uma organização que está havendo, ok? Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas. Olha aí, já está vendo aqui órgãos da igreja tendo a função do batismo, mas marcando o dia do batismo, a organização. Não é cada um de cada vez, nós fazemos assim, juntamos as pessoas e batizamos. Então, aqui você vê pessoas sendo batizadas em águas e realizando a ceia do Senhor. Para se fazer a ceia do Senhor, celebrar, ou melhor, celebrar a ceia do Senhor, precisa ter uma organização. O apóstolo Paulo tem um trabalhão muito grande. As pessoas se reuniam para beber e para comer. Ele fala assim, isso aqui é coisa séria. É para lembrar o sacrifício de Cristo. E tem ali, ele chamando a atenção do pessoal, porque precisa ter uma organização. E o item 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Agora, vamos falar de denominações, né? Episcopal. Então, o governo de igreja no sistema episcopal. Como era isso aí? Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Aparece lá em Atos 20, 1 Timóteo, Tito. No contexto atual, o episcopalismo, nome difícil de falar, de quase não fala, episcopalismo, defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominada de bispos. Tem o termo episcopal. Bispos. Só que depois apareceram pessoas, são os homens. São os homens. Começa a colocar bispos. Só que começaram, de repente, a uns bispos se colocarem acima de outros. E houve agora uma cisão da igreja. Então temos aqui bispos são também supervisores, tá? Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro. Os bispos é que faziam tudo, mandavam em tudo, vinham as ordens dele, não delegavam autoridade. E terminou, culminando no papado romano. Então, a parte episcopal acabou culminando no papado romano, Igreja Católica. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, não é somente a Igreja Católica. Também esse sistema em que se detém o poder sobre os outros. Não é um olhar para Cristo, para que Cristo opere tudo em todos. Eu opero tudo em todos. Não vai dar certo isso, né?
Presbiterial. O ofício, no atual sistema presbiteral, ou fala presbiteriano, mas presbiteral, que ele bota aqui, presbiteral. A igreja eleve os presbíteros para um conselho e desta forma o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Veja só, melhorou. Em vez de ser o bispo que manda em todo mundo, agora você tem que o homem é falho. Não tem jeito não. Eu sou falho, você é falho. Mas, quando você coloca agora um concílio, um grupo de pessoas, que a cada problema, você viu aqui, nós temos aqui o texto áureo, a leitura bíblica em classe, em que, Atos 6, 1 a 7, em que houve um problema com as viúvas, o servir as viúvas dos gregos. Então, eles falam assim, olha, não é justo a gente ficar aqui lendo a palavra, pregando, como se fosse o bispo. Como se fosse o bispo. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui pessoas, votem, elejam pessoas cheias do Espírito Santo para fazer isso aí. E nós vamos continuar, a igreja vai crescer, o corpo vai crescendo. Então, essa parte presbiteral é interessante. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. Agora você tem a igreja matriz, mas você tem as outras igrejas, que vão, as filiais que vão aparecendo, todas segundo o modelo da matriz, mas elas têm as suas condições de tomarem decisões. São autônomas nas suas decisões, não saindo do eixo da matriz. Então, é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, na América do Norte segue-se esse modo presbiteral, em que, mas já melhorou em relação ao outro, né? Que é o episcopal. Ficou melhor. Então, lá na América do Norte, isso é normal. A maioria é batista. Congregacional, item 3. A prática de eleger ou os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23, em que eles se reúnem para eleger presbíteros, seriam os anciãos, né? Presbítero é também colocado como anciãos. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Veja só, nesse tipo congregacional, tem a matriz, abre filial. Quando tiver que trocar o pastor por tempo, a igreja presbiteriana, se não me engano, a cada 5 anos precisa trocar o pastor. Bom, quando eu me converti era assim, agora não sei mais. Há muito tempo, 40 e poucos anos atrás. Mas tinha que trocar o pastor. Então, aquela igreja, ela mesma iria fazer o concílio ali dentro, ali, a reunião, para eleger uma nova pessoa, um novo pastor, para mais um período na igreja. E aquele pastor anterior podia ficar ou podia ir para outro local, chamado para outro local. Então, esse é o tipo congregacional. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora, inclusive da matriz. É o modelo seguido pelos batistas. Esse aqui é o modelo batista de ser. O sistema do governo de nossa igreja. Agora, vamos falar de nossa igreja, no caso, o Centro Evangelístico, ele vem originado da Assembleia de Deus e segue os padrões da Assembleia de Deus.
Então, no contexto norte-americano, as Assembleias de Deus, lá na América do Norte, se aproximam mais do modelo de governo presbiteral, que é aquele que nós falamos que era um pouquinho melhor do que o episcopal. Seguem um pouquinho esse modelo, em que, no sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho, por um conselho. Então, no governo da nossa igreja, na América do Norte, segue o governo presbiteral. As Assembleias de Deus, lá na América do Norte, seguem esse governo presbiteral. Tendem a fazer isso aí. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Então, existem a igreja que tem bispo, né? E existe também concílio dentro da igreja. Ou seja, ela pode ser episcopal e também uma junção das duas coisas, e congregacional. O episcopal, ele manda em tudo, o bispo manda em tudo, mas ele trabalhando junto com um grupo, ele fica mais contido, ok? É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início do ano 1930, quando a igreja, a Assembleia de Deus, foi fundada lá em Belém, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, quem fundou a igreja, a Assembleia de Deus, foram batistas, que Deus encheu do Espírito Santo, já vieram renovados, e isso foi batizando com o Espírito Santo, foi uma maravilha. Mas tinha o modelo batista congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930. Então, começou congregacional, mas depois passou para um sistema aprimorado, em que nós temos agora os pastores, uma mistura melhorada de todas essas coisas que nós falamos aqui. Quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Então nós temos também o congregacional, concílios que são levantados para a resolução de problemas, que pode ser pela matriz, para a resolução geral, ou em cada igreja, e cada igreja tendo o seu pastor. Então temos aqui como o episcopal também. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral ou estadual, a quem são filiadas, a Igreja Assembleia de Deus tem convenção a geral, para unificar o pensamento, né, o modo de agir no Brasil todo, e também tem a convenção estadual, a quem são filiadas. As igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizados. Então, são igrejas, por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertencem às convenções estaduais. Não é a convenção geral. A convenção estadual é que tem essa aptidão, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais. Pertence à convenção estadual. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede. Então, às vezes, você tem a principal do Brasil e aquela igreja, ela tem uma filial. Essa filial abre outras filiais. Então, essa nova filial, que tem outras filiais, acaba sendo centro para as outras. Então, o que está falando aqui agora?
é a igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a elas filiadas. Então, aqui nós vemos na sinopse 3 que o modelo de estrutura organizacional no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos e regulamenta seus ministérios. A conclusão que nós chegamos aqui na revista é que, primeiro, a igreja é um organismo, tem as pessoas com os seus dons, mas, como obreiros da casa do Senhor, mordomos de Deus, nós precisamos estar organizados. Você já pensou? Está o trabalhador precisando comer. Ele não pode ficar preocupado em fazer a comida, mas tem uma organização que já vai trazer a comida para ele. Aí você vê uma situação de organização no trabalho. Como obreiros da casa de Deus, da casa do Senhor, como obreiros do Senhor, nós precisamos atuar como um corpo, cada um fazendo o que é necessário para que esse corpo ande, para que esse corpo continue a andar, cresça, se fortaleça. Então, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e também organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, como nós temos na Assembleia de Deus, Centro Evangelístico, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Então, você tinha ali até como deveria ser, olha a organização aí, como deve ser o diácono. Uma pessoa que tenha uma só mulher, não dada muito a vinho, ao presbítero, não dado a vinho. A coisa ficou mais forte. Ele coloca situações um pouco mais fortes para o presbítero, para o ancião, que tem vivência, tem idade, né? E ele é uma referência, essas pessoas, diáconos, presbíteros, pastores, são referência para os demais da igreja. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, assim é a nossa igreja apresentada aqui como um organismo com pessoas que operam, cada um nas suas funções, fazendo o corpo crescer. Mas também é uma organização, ela é organizada para que as situações que se resolvam, que necessitem serem resolvidas, elas assim o sejam. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje, lição número 6, do dia 11 de fevereiro. Que Deus nos abençoe.